pessoal, boa noite. Vamos falar um pouco sobre essa mulher fantástica, certo? Homem Sete, ou a mãe de Sete, como era conhecida no meio arqueológico. Como vocês vêm falando, vêm percebendo, aqui nesse canal do Quai, nós estudamos a maçonaria, a ordem templária, a arte e a reencarnação. Então, assim como eu, a Homem 7 teve vários sonhos, várias lembranças de outras vidas. E é disso que nós vamos falar agora, durante esse documentário, certo? Que vai ter alguns capítulos. Então, nascida em 1904, no subúrbio londrino de Blackshire, Dorothy Lois Eade teve sua infância convencional até o dia que mudaria sua vida para sempre. Aos 3 anos de idade, Dorothy escorregou e rolou por uma escadaria. Não foi uma simples queda, a menina foi encontrada desacordada e sem respirar. Seus pais chamaram imediatamente um médico e quando este chegou, realizou exames e constatou que a menina estava morta. O médico telefonou então para uma enfermeira para ajudá-lo na reanimação do corpo. Em muitos casos, este deveria ser o fim da história. Da nossa história. Mas quando o médico retornou com a enfermeira, Dorothy foi encontrada miraculosamente sentada na cama, desperta e brincando como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Não muito tempo depois desse horrível episódio, a pequena Dorothy começou a exibir um comportamento incomum. Ela se tornou excessivamente assustada, nervosa e arredia. Ela costumava se esconder debaixo da cama ou em armários depois de se assustar com coisas simples. Ela também começou a falar coisas cada vez mais bizarras. Em mais de uma ocasião pediu que seus pais a levassem de volta para casa, mesmo quando ela já estava em casa. Ela demonstrava uma estranha expressão de surpresa diante de objetos e coisas do dia a dia, algo que nunca havia feito até então. A menina também havia se tornado mais quieta e até certo ponto introspectiva. Dorothy também tinha sonhos recorrentes, iguais aos que eu tinha, gente, com grandes episódios e colunas de sustentação. Certo dia, quando estava lendo um livro infantil com desenhos, ela se deparou com uma imagem desculpa pessoal, uma imagem representando o Egito Antigo e ficou transfixada por ela. Isso aconteceu comigo, lembra? Eu nunca falei aqui não, mas uma certa vez minha mãe comprou um livro que falava sobre o Egito Antigo, sobre a escrita egípcia. E ao ver aquelas figuras eu fiquei fascinado, bastante impressionado com aquele, e me apaixonei pelo Egito. Depois de algum tempo foi que eu percebi que eu tinha vivido um tempo no Egito Antigo, né? Bom, transfixado por ela, olhando por muito tempo, por fim disse que aquela imagem era de sua verdadeira casa, algo que deixou seus pais sem palavra. O mais estranho dos incidentes envolvendo a mudança de comportamento de Dorothy ocorreu quando envolvendo a mudança de comportamento de Dorothy ocorreu quando seus pais a levaram ao museu em Londres. Enquanto apreciava o museu, ela
eles chegaram até a exposição dedicada ao Egito Antigo, que estava cheia de todo tipo de artefatos, múmias e majestosas estátuas de deuses e deuses egípcios. Os olhos de Dorothy brilharam quando ela entrou na exposição e quando se deparou com as estátuas. Ela correu e se jogou no chão, beijando seus pés em sinal de respeito. Ao olhar para a fotografia das ruínas do templo de Sete, primeiro pai de Ramsés o Grande, ela proclamou que aquele lugar era sua casa, embora faltasse jardins e árvores. Ela também disse que conhecia pessoalmente Sete I, que ela Sete I, pai de Ramsés o Grande, ela proclamou que aquele lugar era sua casa, embora pessoalmente Sete I, que ela chamava de um homem velho, mas muito bondoso. Dorothy ficou fascinada pela exposição e parecia compreender a natureza de cada item exposto, mesmo os que não deveriam ser óbvios para uma criança de sua idade. Bom, gente, vamos ficar por aqui. Amanhã falaremos mais sobre esse ser maravilhoso que foi Dorothy, a Homem Sete, a mãe de Sete. E aqui eu não precisei levar uma queda para ter as minhas recordações, mas essa queda deve ter acelerado a glândula pineal dela, que fez com que ela pudesse ter uma lembrança completa de tudo. E a ponto, isso acontece constantemente comigo, ficar sem saber. Eu vivo uma vida que entre o passado e o presente, e tudo se mistura, porque eu vejo pessoas que eu vi em outras vidas e sei quem elas foram, mas não posso falar para não chocar, né? Mas que é uma vida só, e o corpo é só uma roupa. Uai, seu app de vídeos curtos. Bom dia, pessoal. Vamos falar mais uma vez sobre Homem Sete, né? Dorothy, que teve várias lembranças de existência passadas, inclusive uma que ela foi sacerdotisa de Sete, certo? Então, continuando nossa novela, certo? Esse documentário, em determinado momento, ela soltou um grito e começou a recitar palavras que pareciam pertencer a um idioma que ninguém conseguia entender. Ela já estava falando em egípcio, né? Quando seus pais decidiram dar um baixa naquele comportamento, eles não conseguiram levá-la para fora sem praticamente arrastá-la aos berros. Dorothy continuava falando aquele idioma confuso e alternava dizendo que queria ficar com o seu povo. Essa estranha visita ao museu não seria a última estranheza da menina. De fato, as coisas ficaram ainda mais esquisitas. A professora de catequese de Dorothy afirmou que a criança não queria mais estudar religião, pois não estava disposta a aceitar aquela crença. O sol era seu Deus e ela não aceitava nenhum outro. Ela também intercalava palavras em inglês com outras que ninguém entendia o significado. Nos anos que seguiram, Dorothy fez mais visitas ao museu para explorar a exibição dedicada ao Antigo Egito, entre os 10 e os 12 anos. Ela fez várias visitas ao museu, de fato, passando a maior parte de seu tempo por lá. Eventualmente, ela conheceu um homem chamado E.A. Wallace Bugdy, curador da mostra
de Antiguidades Egípcias do Museu Britânico. Ele ficou impressionado com o entusiasmo e conhecimento a respeito do Egito e encorajou a menina a estudar os hieroglifos. Ela começou a ter aulas sobre a linguagem e seus professores ficaram surpresos com seu rápido progresso em um tema que normalmente demanda anos para ser dominado. Quando perguntada como ela conseguia discernir símbolos complexos tão rápido, Dorothy deu a estranha resposta. Quando terminou, o cara já tinha mais de 100 páginas a respeito de sua vida como bem triste. Seus sonhos também a levaram a sofrer com pesadelos e sonambulismo, o que lhe valeu ser enviada para exames mentais ocasionalmente. Os seres normais é engraçado. Dorothy largou a escola aos 16 anos quando decidiu viajar para a Grã-Bretanha, visitando antigas ruínas e sítios ancestrais como Stonehenge, na companhia de seu pai. Ela acabaria se mudando para Plymouth, onde se tornou estudante na Escola de Artes de Plymouth, onde deu início a uma coleção de peças egípcias. Eu já comecei a fazer isso, viu, gente? E além disso, eu pinto diariamente quadros com temas egípcios. Aliás, tudo que eu pinto tem a ver com as minhas existências anteriores ou atual. É preciso conhecer o passado para vivenciar o futuro com segurança. Na escola de arte de Plymouth, onde deu início à coleção de artes egípcias e participou da apresentações teatrais, onde assumiu o papel da deusa Isis. Ela também se envolveu em questões políticas, trabalhando em um comitê para a independência do Egito. Também se tornou escritora em uma revista, dirigindo artigos e desenhando charges. Foi nessa época que ela conheceu um estudante egípcio chamado El Abel Meg, que havia acabado de se divorciar. Foi na companhia de Meb, seu futuro marido, que ela finalmente conheceu a terra sobre a qual tanto sonhara. Em 1931, ela se mudou para Cairo e a primeira coisa que fez foi se colocar de joelhos e beijar o solo, proclamando que pela primeira vez estava em sua verdadeira casa. Ela teria um filho com Emã, que chamou de Sete, e de onde veio o apelido do qual ela ficaria conhecida, Om-Set, que significa a mãe de Sete. Bom, continuaremos amanhã, gente. Ao longo de sua adolescência, Dorothy estudou tudo o que conseguiu encontrar a respeito do Antigo Egito na biblioteca local, demonstrando um profundo interesse e saber intuitivo sobre o assunto. Nos anos da Grande Guerra, ela se mudou para a casa de um tio em Sussex após um bombardeio. Lá encontrou uma enorme biblioteca onde pôde prosseguir em seus estudos. Foi mais ou menos nessa época que, aos 15 anos, começou a experimentar estranhos sonhos, onde era visitada por um espírito chamado Ho-Ha. Este contou que ela era a reencarnação de uma mulher chamada Bentrixite, que foi, milênios antes, uma sacerdotisa no templo de Sete, primeiro em Abidos, no Alto Egito. Ra visitava a garota em sonhos várias outras vezes, revelando a história de sua prévia vida. Ela foi informada que era uma sacerdotisa consagrada no templo, mas que havia quebrado seus votos, envolvendo-se romanticamente com Sete, com o faraó Sete.
Ao invés de enfrentar uma severa punição nas mãos do sumo sacerdote, ela decidiu cometer o suicídio. Eu entendo bem o que é o suicídio, meu Deus. Não que seja castigo divino, viu? Mas é uma parada na sua evolução. É aumentar o sofrimento vezes 10. O sofrimento que você criou na sua mente. Então, você que está pensando no suicídio, tenha muito cuidado, porque você não vai fugir de você mesmo. A morte não é o fim, a morte é o corpo biológico. Bom, Dorothy escreveu um diário usando hieroglifos, no qual relatava todas as suas lembranças dos sonhos e das suas próprias existências. Quando terminou o caderno, já tinha mais de 100 páginas a respeito de sua vida como Brett. Uai, seu app de vídeos curtos. Continuando, pessoal, o casamento de Dorothy infelizmente não iria durar muito e ela se separou em 1935, quando Emma, seu esposo, conseguiu um emprego no Iraque e ela se recusou a deixar seu amado Egito. Ela se mudou sim, indo morar perto das pirâmides, perto de Gizé, onde acabou conhecendo o arqueólogo Selim Hans, que ficou muito interessado no conhecimento de Dorothy a respeito da história local. Ele então a convidou para trabalhar no departamento de antiguidades do Egito, a primeira mulher a ser aceita na instituição, tornando-se com o tempo professora e então conselheira. Seu talento artístico foi empregado na criação de uma série de 10 volumes com ilustrações retratando as escavações em Gizé. A especialização de Dorothy em história antiga, hieroglifos e antiguidades fez com que ela se tornasse respeitosa entre acadêmicos e egiptólogos famosos no período, entre os quais o renomado arqueólogo Hermann Fenn, que a contratou para auxiliar no projeto de escavação da pirâmide em Daos. Durante esses anos, Dorothy mostrou várias idiosincrásias que causavam olhares suspeitos aos seus colegas. Por vezes, ela passava a noite na grande pirâmide do Gizé e era conhecida ao se aventurar sozinha pela região para realizar estranhos rituais, recitações, orações e fazer oferta a Horus diante da grande esfinge. A despeito dessas excentricidades, ela era tão respeitada pelo seu trabalho, conhecimento sobre o Antigo Egito, que seus colegas nada diziam. Mas foi somente quando ela empreendeu uma longa viagem até Ábidos, o local onde foi erguido o templo que ela via em seus sonhos, onde ela estava convencida, havia vivido em vidas passadas, lá as coisas se tornaram ainda mais estranhas e bizarras. A viagem de Dorothy até Abidos ocorreu depois do fim do projeto de Dastur em 1956, quando ela se viu desempregada e aceitou uma oferta de emprego como desenhista, algo que o rei Sete I salientou em sonhos que era a decisão correta. Eita, essa é uma mensagem para mim, pelo amor de Deus. Ela decidiu morar em um humilde vilarejo próximo do templo, onde ela passou a ser chamada exclusivamente de Om Set.
Seu trabalho em Abidos era desenhar os blocos em ruínas, completar os símbolos ausentes que o tempo havia lhe encarregado de fazer, havia se encarregado de fazer sumir das pedras. De forma intuitiva, Homem-7 era capaz de empreender as colunas e completar as partes ausentes de forma perfeitamente coerente. Ela era conhecida por remover os sapatos antes de entrar no templo e fazer sinais que afirmavam serem sagrados. Ela reverenciava os deuses antigos que acreditava ainda viverem naquelas ruínas milenares. Ou ela prestava tanto tempo dentro do templo, ela passava tanto tempo dentro do templo, que chegou a transformar uma das salas em seu escritório. Homem-7 se tornou uma das principais pesquisadoras sobre o Egito Antigo enquanto estava em Abidos e se tornou uma espécie de referência para acadêmicos estudiosos. Seu conhecimento da escrita e dos símbolos egípcios era notável, ao ponto dela conseguir ler textos de forma corrente apenas olhando para eles, sem necessidade de recorrer a livros, ainda que jamais tenha recebido quaisquer treinamento nessa área. Ela se tornou uma autoridade reconhecida em linguagens ancestrais, uma das únicas pessoas do mundo fluente em um idioma morto há milênios. Além de suas habilidades de tradução, Homem-7 dispunha de um profundo conhecimento da história do Egito Antigo, seus costumes e tradições, bem como um fenomenal entendimento sobre medicina, práticas religiosas obscuras. Tudo isso fazia com que ela fosse consultada frequentemente a respeito de tais temas. Ela chegou a escrever uma série de livros e artigos sobre costumes do Egito para o Centro Americano de Pesquisas em 1960. O que mais impressionava a todos é que Homem-7 demonstrava um conhecimento inato a tais coisas que parecia ir muito além do teórico. Ela parecia conhecer tudo aquilo por vivência. Homem-7 demonstrava um amplo conhecimento a respeito da arquitetura e engenharia, responsável por erguer o Templo de Sete I e Abidos. Em livros e artigos escritos sobre o local, ela mencionava a função de vários aposentos e como eles eram utilizados no dia a dia. Chegava ao ponto de afirmar que foram os dignatários que ocuparam determinados quartos e em que período. Em certas ocasiões, o diretor do Departamento de Antiguidade decidiu testar as habilidades de Homem-7. Uai, seu app de vídeos curtos. Continuando a nossa novela sobre Dorothea Homem-7, vamos contar aqui na parte 4, seguir falando sobre essa ser humano incrível que, assim como eu, tinha recordações de outras vidas passadas e falava de coisas que estavam no seu subconsciente, como eu faço, que impressionava os cientistas, certo? Então, o diretor do Departamento de Antiguidade decidiu testar as habilidades Homem-7. Ela foi conduzida para o interior do templo, vindada e convidada a encontrar o caminho até a saída, correndo apenas a sua memória. Ela conseguiu atravessar o templo, passando
de sala em sala, descrevendo o que existia em cada uma delas, mesmo incapaz de enxergar. Sua sensacional habilidade incluía ainda uma espécie de sexto sentido para localizar objetos e passagens secretas. Para isso, ela se concentrava por alguns minutos, como se estivesse buscando nos recessos de sua mente pela informação desejada. Em uma determinada ocasião, ela disse aos arqueólogos onde eles deveriam cavar para localizar uma passagem enterrada que permitia adentrar uma cripta até então desconhecida. Quando escavaram o local, acharam uma escadaria exatamente como ela havia descrito. Essa habilidade também permitiu que ela encontrasse importantes artefatos, como se estivesse simplesmente lembrando onde eles estavam. Para tanto, ela precisava apenas se concentrar e entrar em uma espécie de transe no qual descrevia a sala como ela havia sido no tempo dos faraós. Mas de um arqueólogo se disse atordoado pela habilidade dela de relatar detalhes sobre objetos e mais tarde a localização dos mesmos. Esse dom era tão impressionante que o importante estudioso teria dito: se Om-Set fosse encarregado de localizar artefatos, nosso trabalho seria muito mais fácil. Não seria necessário derrubar paredes e as escavações seriam mínimas, já que era... Bom, prosseguindo. No caso, não por acaso, ela se tornou uma espécie de consultora de vários sítios arqueológicos, tendo carta branca para escolher o lugar mais indicado para iniciar as escavações. Em certa ocasião, em 1970, Om-Set afirmou ter descoberto, através de uma visão, a localização secreta de uma tumba da tumba de Nefert, que vinha sendo procurada pelos arqueólogos há décadas. Ela descreveu a localização como o mais inesperado local do Vale dos Reis, próximo da tumba de Tutankhamon. Essa noção ia contra o Conselho Geral na época, já que os arqueólogos acreditavam que não havia mais nenhuma tumba a ser encontrada na área há muito escavada. Entretanto, em 1976, duas leituras anômalas feitas com sonar revelaram que parecia haver um complexo intocado próximo da tumba de Tutankhamon. Apenas em 1998, o arqueólogo Nicholas Heffes começou a escavar a área, descobrindo vários selos intactos pertencentes à 20ª dinastia. Em 2000, outra leitura de radar produziu evidências da existência de duas câmaras subterrâneas. Infelizmente, a investigação foi interrompida após suspeita de que antiguidades inestimáveis haviam sido removidas do sítio. Em 2006, outra expedição penetrou em uma dessas câmaras e encontrou equipamentos bem preservados, bem como curiosos objetos que, sem dúvida, seriam usados no processo de mumificação de dignatários. A suspeita era que a câmara teria servido para preparar os restos de indivíduos ilustres, talvez até os reis e rainhas no passado distante. As escavações na área foram novamente interrompidas em 2011, com as tensões políticas despertadas no Egito. Além do impressionante conhecimento a respeito do mundo egípcio, outra habilidade de Om-Set causava sensação. As pessoas do vilarejo onde ela decidiu viver contaram que ela não tinha medo de nenhuma serpente venenosa
que infestava aquela região desértica. Mais do que não temer os répteis, parecia-se capaz de hipnotizá-los. Homem 7 conseguia apanhar os mortais áspis e najas com as próprias mãos, sem jamais ter sido picada. Ela também teria poderosas habilidades medicinais. Homem 7 era capaz de eliminar doenças e neutralizar venenos apenas pausando suas mãos sobre as pessoas afetadas. Muitos relatam que ela abençoava sagrada piscina de Orion dentro do templo e que suas águas tinham a faculdade de curar artrite, apendicite e outras aflições. Ao banhar uma pessoa com o intuito de curá-la, ela recitava antigas orações de uma maneira similar ao que os sacerdotes faziam no passado. Embora muitos arqueólogos e egiptólogos se mostrassem duvidosos, a respeito das histórias sobre a reencarnação e suas habilidades mágicas, eles não podiam negar a impressionante contribuição de Homem 7 em inúmeras escavações. A maioria dos especialistas preferiam considerá-la meramente excêntrica. Bom, vamos ficar por aqui e até amanhã, pessoal. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, lanciremo, dorime. Parte 5. Ela claramente acreditava ser capaz de recorrer às suas memórias de vidas passadas e usá-las em seu trabalho, mas não exigia de seus colegas reconhecessem isso. Não importa o que o homem dissesse, os resultados que ela produziu falavam por si só. Ela foi muito respeitada durante sua carreira e seus colegas eram unânimes ao elogiar seu conhecimento, seriedade e meticulosidade ao tratar de todos os assuntos relacionados ao Egito Antigo. Ela foi consultora e autora em inúmeros trabalhos de campo assinados por arqueólogos de renome. Uma façanha impressionante para uma mulher que jamais entrou numa sala de aula para estudar arqueologia. O famoso egiptólogo alemão Klaus Bert disse a respeito de Homem 7. Ela afirmava ter visões do passado e venerar os antigos deuses do Egito. Eu não posso afirmar se ela falava a verdade ou não, mas eu posso te dizer, sem sombra de dúvida, que seu conhecimento e seus métodos eram impressionantes. Homem 7 me deixou mais de uma vez sem palavras, fazendo com que eu tivesse de rever meus conceitos e preconceitos diante de pura realização, porque não havia como ela ter tal conhecimento a não ser que realmente tivesse visto tudo aquilo. Homem 7 se apresentou oficialmente em 1964 por conta. Homem 7 se aposentou oficialmente em 1964 por conta da idade, mas ela continuou trabalhando como conselheiro do Departamento de Antiguidades até meados de 1979. Ela também gostava de conduzir turistas e visitantes pelo Templo de Sete, mostrando o local e relatando histórias até falecer em 21 de abril de 1981.
Sua morte deixou um vazio difícil de ser preenchido no campo da egiptologia e ela recebeu a devida reverência de seus colegas. Será que Dorothy e Ed realmente era a reencarnação de uma sacerdotisa de Beth-Chic? Especulações ao longo dos anos se concentraram nas suas incríveis habilidades e conhecimentos, mas o debate está bem longe do fim. Como expliquei que uma mulher sem nenhum treinamento acadêmico soubesse tanto sobre um templo ancestral e fosse capaz de se referir a ele com familiaridade de alguém que viveu aquelas experiências. O que acontece conosco após a nossa morte física? É possível que passemos de um corpo para outro, carregando conosco o potencial para lembrar de uma vida pregressa? Não importa o que as pessoas acreditem, mas o caso de Dorothy, ou melhor, de Onset, certamente nos confronta com noções incríveis de que nós nos fazem ponderar a respeito daquilo que julgamos ser simplesmente inexplicável. Gente, aqui terminamos o estudo sobre Onset, a mãe de Sete, certo? Uma grande arqueóloga que ajudou o Departamento de Antiguidades do Egito a encontrar o Templo de Sete e o túmulo de Nefertiti e vários outros achados arqueológicos, graças à sua memória, que deixou um legado muito grande de livros e ilustrações para que possamos assim estudá-los. O que ela viveu na antiguidade e o que ela ensinou no presente. E o mesmo faço eu, usando meus quadros, meus desenhos, para passar a todos vocês aqui nas redes sociais o quanto minhas experiências como sacerdote do Egito, com o grão-mestre da Ordem Templária, Jacques Molay, como filho do Papa Sixtus, como escravo de Antônio